Olá, meus amigos, nessa quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Itália, finalizando nessa parte das oitavas, a Inter de Milão enfrenta a Udinese. A Inter de Milão deu um cacete na Lazio por 6-0. E olha que a Lazio eliminou o Napoli dos 16avos da Copa Itália e também venceu o Napoli recentemente na casa do Napoli. E aí, a Inter de Milão foi lá e socou 6 na Lazio. No Campeonato Português, o Benfica enfrenta o Nacional, logo depois de um vacilo fora de casa contra o Aves, 1-1, e também de um empate na Liga dos Campeões, 0-0. E por último, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, tem clássico, tem Tottenham e Manchester United, curiosamente, duas equipes que venceram recentemente o time do Guardiola. Tottenham venceu na casa do City por 4-0 e o United venceu de virada também na casa do City por 2-1, gols no finalzinho, primeira grande vitória do Rubem Amorim. Além disso, temos 295 jogos, brincadeira, da Conference League nessa quinta-feira. Vamos comentar alguns jogos interessantes que você pode selecionar para inserir dentro da sua grade de trabalho. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 19 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento às 2 horas da tarde no jogo do Benfica contra o Nacional. Se não me falha a memória, 8ª rodada da Liga de Portugal, Liga Betclic de Portugal, primeira Liga de Portugal, o negócio é sempre chamar de primeira Liga de Portugal. O Benfica enfrenta o Nacional fora de casa com uma cotação de 1,30, não está aparecendo aí, mas está 1,30, já fui consultar, tá? 2 horas da tarde, o Benfica que vem de 2 empates consecutivos, um contra o Bolonha na Liga dos Campeões em casa e um contra o Aves fora de casa. Antes disso tinha vencido o Vitória e o Aroca e o Mônaco e o Estrela da Amadora e assim vai, e o Porto de goleada vinha numa sequência muito boa antes dessa sequência de empate. Utilizando o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, considere se tornar membro do canal, porque você vai ajudar muito nessa produção de conteúdo e você vai receber um PDF de apoio com mais de 150 competições. O Benfica vinha de 3 vitórias consecutivas fora e empatou um jogo. O Nacional vinha numa fase muito ruim dentro de casa, mas melhorou bastante. Nos últimos jogos venceu a equipe do Moreirense, empatou com o Boa Vista e venceu o Santa Clara. E isso alavancou o Nacional na tabela de classificação e colocou ele aqui na 13ª colocação. Estava numa colocação bem pior e aí melhorou bastante. Curiosamente, falando em melhorias, o Nacional ele é um time que sai na frente na mesma quantidade de vezes em casa do que o Benfica fora. Então temos que tomar um pouco de cuidado com essa questão da iniciativa. Outra coisa, o Benfica ele marcou apenas 3 gols a mais do que a equipe do Nacional, comparativo dentro e fora de casa. O Benfica sofreu menos gols, mas não foi tão a menos assim, então é diferente da equipe do Nacional. Então não vejo uma distância gigantesca na estatística do Benfica fora. Claro que tecnicamente falando existe, né? O Benfica tem um aproveitamento melhor, tem um primeiro tempo mais parelho, número de vitórias, derrotas, gols marcados e gols sofridos praticamente igual. No segundo tempo, o Benfica ele tem uma continuação praticamente do que fez no primeiro, só que aí a gente tem uma queda do Nacional. O pior momento do Nacional no jogo é na segunda etapa. Então, se o Nacional conseguir segurar o Benfica no primeiro tempo, ele vai ter que fazer um esforço dobrado para conseguir segurar no segundo, porque ele não vem jogando tão bem assim na segunda etapa. Então, para mim, é um jogo para ficar de olho nesse back favorito, desde que o Benfica consiga impor uma superioridade bem grande. Vamos dar uma olhada como vem jogando o Benfica fora de casa no Campeonato Português? Vamos dar uma mergulhada mais a fundo, né, no desempenho do Benfica nesses últimos jogos na Primeira Liga de Portugal. Vou pegar aqui um Benfica e Farense, cotação do Benfica de 1,13. Olha só, o Benfica não começou assim tão dominante, mas era um jogo com mais posse de bola e tomou um gol aqui de contra-ataque, provavelmente do Farense. E aí depois virou o jogo. Não foi um bom início, então, do Benfica. Benfica e Boa Vista pela 6ª rodada, uma cotação de 1,18. Aqui sim uma iniciativa muito boa, que acabou concluindo em gol. Depois marcou o segundo. Benfica e Moreirense. O Moreirense é um adversário diferente, né? Que tem mais ou menos aqui a cotação que o Benfica vai começar contra o Nacional, mas o Moreirense é um time muito difícil de se enfrentar. Eu cheguei até a comentar nesse jogo que era um provável time que poderia se complicar, porque o Moreirense é diferente mesmo, em casa é muito diferente. E aqui o Benfica numa derrota contra o Famalicão, dá para perceber que o Benfica não começou bem, não começou a todo vapor, e isso deu ao Famalicão a chance de poder vencer o jogo. Então, nesse jogo aqui, o que eu vou buscar como um trader
é um Benfica começando de maneira avassaladora. Tá? É isso que eu espero. Lembrando, o Porto venceu o seu jogo, passou na frente do Benfica. O Benfica tem um jogo a menos, pode voltar a encostar no Sport, né? Pode ultrapassar o Porto, chegar a 35 pontos. É importante não deixar o pelotão de cima escapar. E se você é um trader, dá para ficar de olho nesse back favorito no Benfica. Se você é um punter, vamos dar uma olhada aqui no desempenho do Benfica em relação ao primeiro e segundo tempo. Olha só, dentro do primeiro tempo, o Benfica chegou a marcar 83% das vezes, tá? Então é um cenário interessante. E no segundo tempo o Benfica marcou em todos os jogos que disputou fora de casa, principalmente agora considerando essa queda de desempenho do Nacional, é interessante. Olha só, o Benfica sofre com muita frequência nos primeiros 15 minutos e nos últimos 15. Então, apesar de marcar também muito nesses momentos. Então o que você tem que entender na hora de trabalhar esse back favorito é, o Nacional ele busca contra-ataque ou não? Se não, aí sim, dá para ficar de olho nesse back favorito. O Nacional ele vai progredir na quantidade de gols sofridos com o passar do tempo. E principalmente aqui na segunda etapa, como a gente já viu, é um momento que ele mais sofre gol, mas principalmente nos últimos minutos de jogo. Então, para você que gosta de trabalhar o over limite, essa linha aqui, ó, dos 76 aos 90 mais os acréscimos, pode ser interessante, principalmente com o Benfica na frente do placar, o Nacional saindo para o jogo para tentar buscar um empate, o Benfica tendo espaço para poder contra-atacar. Para mim é um jogo de pelo menos 2 gols, não duvido até de uma possibilidade de 2,5, se o Benfica sair na frente, né? Não tem cotação ainda, tô gravando um pouco adiantado, mas se o Benfica sair na frente, pode ser interessante, tá? Depois desse jogo, vamos falar primeiro de quê? Da Itália ou da Inglaterra? Vamos falar primeiro da Itália? Vamos falar de Inter e Udinese? Aqui a gente tem um super favorito em campo também, a Inter de Milão dentro de casa contra a Udinese. Eu sempre tomo muito cuidado para trabalhar a Inter de Milão com esse tipo de cotação, porque a Inter não é aquele tipo de favorito que entrega uma superioridade avassaladora, um massacre, um jogo de um time só. Não costuma ser assim, a não ser que o seu adversário permita que a Inter de Milão jogue dessa maneira. A Inter gosta de jogar num estilo aonde permite o adversário sair para o jogo, para que ele jogue no contra-ataque, jogue não no contra-ataque especificamente, mas para tirar um pouco da última linha do adversário dessa compactação defensiva para poder jogar numa bola mais longa. Faz muito isso o time do Cholo Simeone, o Atlético de Madrid, essa temporada. Na comparação, obviamente não estou comparando tudo, mas em alguns momentos parece um pouquinho, tá? Então, para que eu te indique essa cotação da Inter de Milão, tem que tomar muito cuidado, porque a Inter, ao mesmo ponto que a Inter de Milão pode vencer a Lazio, como fez agora por 6-0, ela pode encontrar pela frente uma defesa mais sólida da Udinese, não que seja o caso, mas ela pode encontrar nesse jogo único uma defesa sólida e ter dificuldade de penetrar. Então, se você é um trader por aqui, você vai ter mais tranquilidade para observar isso ao vivo. Se a Inter estiver entregando, você vai perceber, não deixando a Udinese respirar. A Udinese também pode optar por fazer um jogo mais recuado e aí a Inter vai ter mais posse de bola. Não é um time que vai ficar rodando ali na pequena área procurando espaço, ela vai tentar chamar a Udinese para cima, mas a Udinese pode falar, não vou ficar aqui, né? E aí a gente vai ter um mercado estabilizado na Inter de Milão. Agora, se você é um punter, é mais difícil. Porque eu prefiro pensar numa Udinese tendo um bom trabalho defensivo, forçando a cotação da Inter a subir, mesmo que seja conta-gota, e você pegando uma cotação na segunda etapa. Ah, Theo, começou o jogo, 5 minutos de jogo, a Inter de Milão marcou um gol. Paciência. Era uma cotação ruim, era uma cotação baixa, era uma cotação que não ia te dar bons lucros, bons frutos no longo prazo. Espera. Quem sabe a Udinese consegue passar uma boa impressão na parte defensiva, segurando a Inter de Milão, você tenta buscar uma cotação no segundo tempo. 1,90, 2,20. Quanto mais alto, melhor. Claro que quanto mais alto, mais para o final do jogo vai estar, e aí você tem que relacionar a questão do risco-retorno, tá? 75% dos jogos da Inter de Milão, ela sai na frente do placar em casa, que vou traçar com estatísticas do campeonato italiano. Não falhou em marcar em nenhum jogo, uma média de 2,38, mas tem sofrido gol com frequência. A Udinese tem marcado com frequência, mas também sofreu em todos os jogos, né? Então é um cenário interessante. Não duvido nada que a Udinese possa marcar gol por aqui. A diferença é que nesse jogo único, a Udinese pode se comportar mais defensivamente, né? A Inter de Milão aproveita mais nas finalizações, tem um aproveitamento melhor, tem um primeiro tempo melhor, porém olha aqui, ó, o número de gols sofridos pela Udinese e pela Inter é praticamente igual, só que a Inter vence mais, não teve nenhuma derrota e a Udinese chega a 50% de derrota. No segundo tempo, a Udinese reduz o número de derrotas, mas aumenta o número de gols sofridos. Já o time da Inter praticamente continua do mesmo jeito, tá? A Udinese marca bastante de cabeça e pode tentar explorar as bolas aéreas aqui também. Para mim, inicialmente é um jogo com potencial under,
né? Porque a Udinese deve fazer um jogo mais fechado, principalmente depois desse último jogo agora, essa última derrota de virada sofrida para a equipe do Napoli. Deve tentar segurar um pouquinho. E a Inter de Milão, depois de socar essa goleada na Lazio, vem confiante. Vem para tentar vencer o jogo no primeiro tempo. Se você é trader, você pode pensar sim nesse back favorito. Vou até colocar aqui uma provável vitória da Inter. Agora, se você é um Panther, eu, Theo, te aconselho a não pensar em handicap asiático e pensar numa vitória da Inter no segundo tempo, com uma odd mais elevada. Theo marcou os 5 minutos, parabéns. Theo marcou os 10 minutos, parabéns. Theo venceu o primeiro tempo, socou 6 no segundo de novo, parabéns. Mas essa cotação não me agrada, porque eu sei do potencial defensivo da Udinese. Não é nessa temporada uma super equipe de defesa, mas tem capacidade de se defender. Tem capacidade, tá? Tem capacidade. Se vai conseguir, não sei, mas eu pegaria uma cotação mais elevada. E não te indico o mercado de gols, porque só se a Inter de Milão estiver na frente do placar aqui que esse jogo vai abrir. O 0-0 ou uma vitória parcial da Udinese faz esse jogo continuar bem amarrado. Para finalizar, pelo menos nos jogos normais aqui de liga, Tottenham e United. Duas equipes que vêm num momento muito bom, né? O Tottenham, além de golear o City, goleou também o Southampton. E o United também venceu o City agora recentemente. A maior vitória do Ruben Amorim na frente do United. E aqui o mercado não sabe o que fazer. 2,40 para um lado, 2,70 para o outro. Um jogo mata-mata, um jogo único nas quartas de final. Sinceramente falando, o United ainda é um time em montagem, em início de trabalho. Por mais que o Ruben Amorim já tenha demonstrado algumas incertezas do seu pensamento. Já o Tottenham já é uma equipe mais calejada com o Postecoglou. Então, em relação a trabalho, o Postecoglou tem muito mais experiência na frente do Tottenham. Porém, hoje, o Tottenham não é uma equipe que passa confiança dentro de casa. Eu vou mostrar isso para você. Olha só. Vou usar os dados da Premier League. Olha o Tottenham fora de casa. Sofreu em praticamente todos os jogos que fez em casa. Somente em uma das 8 partidas que fez ele não sofreu. Sofreu uma média de 1,38. Então sofre uma média de um gol, mas não sofre mais do que isso, tá? Não é de ficar sofrendo tantos. Marca bastante. Marcou em 7 dos 8 jogos que fez. Mas não sai tanto na frente do placar. Ou seja, uma equipe que a maioria das vezes está buscando recuperação. Está buscando virada, né? Enfrenta um United que também não sai tanto da frente do placar, mas que tem uma defesa relativamente um pouco mais sólida. Não marca tanto, mas também não sofre tanto. O aproveitamento do Tottenham é muito melhor, porém é um Tottenham que no primeiro tempo não passa a superioridade e no segundo tempo sim, demonstra mais vitórias e mais gols marcados com o adversário. Só que aí, vamos analisar com uma lupa. O número de vitórias é maior? Sim. 3 vezes mais, praticamente. Mas, o número de derrotas é igual. O número de gols sofridos é igual. Então, o Tottenham se destaca ofensivamente no frigir dos ovos. Mas, defensivamente, praticamente igual. Inclusive, com o Tottenham sofrendo mais gols. O Tottenham puxa esse jogo para um cenário over, mas até que se prove o contrário, é um potencial de jogo under. Já o United, em 75% dos jogos fora de casa, com over 1,5. A maioria dos gols do Tottenham foram marcados nos 15 minutos iniciais. Uma boa iniciativa. Nos 15 minutos pós-intervalo, voltando para o campo, pós-vestiário, e nos últimos 15 minutos de jogo. E o Tottenham sofre demais no final do primeiro tempo e no meio do segundo. Já o United, principalmente agora com os gols contra o City, cresceu muito o número de gols marcados no final. Isso é característica do Ruben Amorim, tá? Um time que não desiste, que vai para cima. Também sofre bastante no segundo tempo, principalmente também ali no final do primeiro, também sofre mais. Porém, início de jogo, alguma coisa, final do primeiro tempo, alguma coisa e muito mais no final de jogo, tá? Gosto de pensar num jogo para correção de preço, não gosto de te enviesar nem para um lado nem para o outro, não tenho bola de cristal, não acredito que você tenha também. Você pode ter um apreço por uma equipe ou outra, tá acompanhando uma equipe mais do que a outra, mas bater na mesa mesmo e falar, ó, fulano vai vencer, isso aí é para tarô, isso é para astrologia, é muito difícil a gente ter um embasamento para isso, principalmente por ser um jogo único. Então a minha dica para você, trabalhar ao vivo, não é um jogo bom para Panther. Difícil, a não ser que você tenha uma boa precificação no handicap, mais 0,25, mais 0,5, aqui ou ali, show de bola. Eu não sou um Panther, não vou ficar me metendo. Agora, como um trader, não inventa a moda de se enviesar. É um jogo pro ao vivo para trabalhar correção de preço. Então, eu não faço ideia do que você está falando grego. Faz o meu curso no YouTube aqui ou no meu blog, que é a mesma coisa. É de graça, você vai entender sobre movimentação do mercado, expectativa do mercado, comparação de expectativa com a realidade, como que o mercado corrige. Tudo isso já é, março de 2025 eu vou completar 10 anos de YouTube, hein? Se tu não souber o que é correção de preço,
vou te dar uma coça. Pelo amor de Deus, tá? Tô brincando. Mas pelo amor de Deus. Então, não sei o que você tá falando. Assiste. O conteúdo é muito longo. Acelera. Sei que hoje em dia, né, nessa geração de vídeos curtos, ninguém tem mais paciência pra porra nenhuma. Mas faz favor, né? Se eu tô parando pra me assistir todo dia pra apostar ou fazer trade e não sabe o que é uma correção de preço, se você quer ser um trader, pelo amor de Deus, você não vai aprender a ser um trader num conteúdo de 1 minuto, numa tela vertical. Esquece, tá bom? Então, estamos combinados, tá? Não crie expectativa pra gols também, a não ser que a gente tenha um jogo desempatado. Aí é legal, tá? United não desiste, hein? Mesmo atrás do placar pode vir pra cima e o Tottenham tem sofrido gol com bastante frequência. Uma coisa que me chama a atenção aqui, ambas marcam. Gosto do cenário, detesto a cotação. Acho uma cotação horrorosa, ridícula, tá? Últimos jogos entre eles, 3-0, 2-2, 2-0, 2-2, 2-0, 3-2, 3-0. Perceba como tem uma lacuna, onde acontece, depois não acontece. Acontece, depois não acontece. Era para essa cotação ser um pouquinho mais elevada. Se for 2 para cima, vale o risco. Se não, eu fico de fora. Vamos terminar com Conference League. O que dá pra gente fazer nessa rodada aqui da Conference? Se eu não me engano, é a 6ª rodada. Primeiro o líder, né? O Chelsea em casa, em frente à equipe do Shamrock Rovers, da Irlanda. Eu não faço cotações, não faço jogos com esse tipo de cotação. Então vou deixar como complemento aqui para você. Outro time interessante de acompanhar, Heidenheim. Você está acostumado a acompanhar o Heidenheim na Alemanha, enfrenta o St. Gallen, é legal, eu acho bacana. Copenhague fora de casa contra o Rapid Viena, deixa eu marcar aqui o Heidenheim. Copenhague contra o Rapid Viena. O que mais? Apoel, Nicosia contra o Astana. Aqui a gente está falando de um dos times lá de cima na tabela contra praticamente o último colocado. Pode ser um jogo de expectativa para gols. Vitória e Fiorentina, gosto desse jogo, mas é um jogo já mais pro ao vivo, para trabalhar correção de preço. Vice-líder contra o terceiro colocado. O que mais que a gente tem aqui? Vikingo Reykjavik. Tem muito time legal do submundo que eu trabalhei durante muito tempo. Betis e Helsinki. Tem muito time legal do submundo que eu tenho um apreço assim emocional muito grande, mas não tenho acompanhado, é verdade. Hearts, tem o Omonia Nicosia, Legia Varsóvia, enfim. Vou deixar aqui alguns jogos complementares no link do Radar Esportivo aqui embaixo. Fechou? Eu vou deixar também o link da minha parceira Betfair para você criar sua conta se você não tem conta numa bolsa esportiva do mundo. E também vou deixar aqui embaixo o espaço para você me ajudar com informações, complementos e puxões de orelha. Fechou? Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Não esquece do like do vídeo. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e fica com Deus.